Saudações em Cristo, queridos, amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Este é o seu canal Bíblia em Foco. Meus irmãos, agradecido a Deus estou por mais uma rica oportunidade de poder estar falando com todos vocês. Eu quero agradecer a Deus que após uma semana de bastante lutas, com o nosso filhinho mais novo, foi atacado por uma grande febre, que perdurou praticamente quase que uma semana, mas graças a Deus já está recuperado de volta à aula. Também quero agradecer a Deus, meus irmãos, porque tivemos uma semana de muito serviço secular, bastante trabalho, e por incrível que pareça, às vezes nos falta tempo, condições de colocarmos a nossa mente para trabalhar e pensar no vídeo que nós vamos estar gravando o tema para colocar no canal para os irmãos. Quero agradecer a Deus mais uma vez ainda pela fidalguia dos nossos queridos e amados irmãos inscritos que estão sempre esperando novos vídeos no canal. A vocês que têm nos ligado, têm nos contatado no WhatsApp, os irmãos da África, da Europa, dos Estados Unidos e aqui das Américas aqui vizinhas. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Não estou falando o nome de um por um, porque ainda não tive tempo de anotá-los para poder falar aqui o nome de vocês. Também não lembro os inscritos que me pediram o tema que eu vou falar hoje, mas vocês se manifestem, meus irmãos, aí no rodapé do vídeo, vocês que me pediram esse assunto. Eu vou atender vocês nesta rica oportunidade que Deus tem nos dado, nos proporcionado na manhã desse dia de poder estarmos gravando mais uma temática para o canal Bíblia em Foco. Agradecido a Deus estou pelos inscritos. Nossa meta é concluir 10 mil inscritos agora a curto prazo e depois nós chegarmos a 100 mil inscritos. Eu dependo de vocês. Em primeiro lugar, dependo de Deus se agraciar com o que está sendo falado no canal, aprovar o trabalho do canal Bíblia em Foco que nós estamos fazendo, e é Ele quem vai divulgar a nossa mensagem, pois falamos da sua própria bendita e santa palavra. Então nossa meta agora é alcançarmos mais 1.500 inscritos para chegarmos aos 10 mil inscritos e depois partirmos para os 100 mil inscritos. Por quê? Porque a minha intenção é que todas as pessoas que estão sendo enganadas dentro de alguns ministérios, não que eles venham sair, se eles sentirem de sair, que saiam, mas não que eles venham sair, mas que eles venham estar orientados pela palavra de Deus como ela é, porque os líderes de hoje em dia são corruptos, são cães gulosos que estão visando e visualizando somente o lucro financeiro, não estão preocupados em os nutri-los, alimentá-los e sustentar as suas ovelhas, mostrar-lhes o caminho que lhes conduz ao céu. Eles estão preocupados simplesmente com os seus deleites e com o seu próprio umbigo, falando numa linguagem bem nossa. Estão preocupados com a sua própria vida, não estão preocupados com a vida das ovelhas. São corruptos e corruptores em número grande massa. Escapa muito poucos que têm uma vida com Deus. E o nosso papel, nosso objetivo no canal Bíblia em Foco não é falarmos mal do trabalho da igreja ou do evangelho, mas condenarmos as práticas antibíblicas dentro da igreja, na vida de pessoas que se dizem pastores, que se dizem obreiros, que se dizem cristãos. Porque o evangelho de Cristo não é uma falácia, é a mais pura realidade. O céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. Tem pessoas que dizem que nós vamos morar, mas não sabemos aonde. Que nós não vamos morar no céu, que nós vamos morar com Cristo, mas não sabem aonde. São completamente enlouquecidos, não tem escatologia, não tem Bíblia, não tem nada. É óbvio que a igreja vai ser arrebatada aos céus e vai por um tempo estar com Cristo e depois retornará à terra para cumprir com a doutrina escatológica, estabelecer-se o milênio e depois nós teremos novos céus, o juízo final, novos céus e nova terra. É óbvio que as pessoas têm que entender a Bíblia Sagrada. Meus queridos, quero agradecer a vocês que chegaram de antemão, vocês que eu ainda não cumprimentei, que chegam em massa, um atrás do outro, estão chegando, se agregando ao canal Bíblia em Foco. Minha gratidão do fundo do meu coração
de como pastor e conhecedor do Evangelho e da sã doutrina, como orientador que já fui, conselheiro e pastor de igreja local, de pastor de sedes, pastor de circunsal, de sedes regionais, de grandes sedes, que tanto orientei uma congregação como fui pastor de vários pastores. Eu cheguei a pastorear 42 igrejas aos meus cuidados. Eu quero dizer a todos vocês, dependendo da placa denominacional, vocês que estão inscritos no canal Bíblia em Foco, vocês saibam que quando eu prego aqui, eu não quero atacar a igreja A ou B. Eu quero mesmo falar a verdade com toda a liberdade do Espírito e combater e bater em cima daquilo que está sendo infiltrado dentro da igreja para simplesmente destruir a essência do nosso querido e bendito Evangelho recebido de Cristo, que é a boa nova da salvação. É esse o meu papel. Não é combater você, o membro ou a sua igreja, é combater as práticas errôneas que estão dentro das igrejas. Temos que combater. Nós não fomos chamados simplesmente para passarmos panos quentes, darmos as mãos com essas pessoas corruptas e corruptores e ficarmos imbuídos num sistema corrupto, de forma alguma não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é liberdade de espírito, o Evangelho é nova vida, o Evangelho é mudança de caráter, mudança de diretriz, o Evangelho é ser novo homem, é ser nova mulher, é mudar em tudo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos sim combater até a última gota de sangue, até o último suspiro das nossas narinas e até o último suspiro da nossa alma. Enquanto nós tivermos vida nessa terra, vida com Deus, nós vamos nos esforçar para combatermos essas práticas tão chula e tão medíocre que essas pessoas que se chamam pastores, bispos, apóstolos, líderes religiosos, pastoras estão cometendo em nome do Evangelho, em nome da cruz, em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus. Isso é uma mentira. Essas pessoas nunca aceitaram a Cristo nas suas vidas, nunca receberam a regeneração, o perdão dos seus pecados e um verdadeiro arrependimento, nunca chegaram até o pé da cruz para serem restaurados e renovados por Cristo. Minha gratidão a vocês que estão no canal Bíblia em Foco. Os comentários é muito importante. Vocês acionar o sino das notificações e rever as vossas notificações é muito importante. Vocês simplesmente assistir os vídeos não resolve, vocês têm que se inscrever no canal para divulgar o que verdadeiramente vocês defendem e acham que é bíblico, então vocês têm que apoiar. Vocês têm que ter um cuidado muito grande. Vocês que vêm aqui comem do melhor que tem e depois vocês se inscrevem nos outros canais também, nada contra, você que decide a sua vida, aí você chega lá e o que você ouve aqui dá de frente com aquilo que você ouve lá e você não sabe o que fazer. Você precisa ter um cuidado muito grande em saber que o Evangelho, a sã doutrina, não é um item só, é um conjunto de coisas. Cuidado com pessoas que defendem 2 itens, mas são contra as doutrinas da Bíblia Sagrada. O Evangelho é um conjunto de coisas. Cuidado com aquela pessoa que defende aquilo que lhe é do seu interesse, mas não defende a doutrina, enfim, num conjunto completo, como disse Paulo. Eu, quando fui ter convosco, Paulo, em sua essência do verdadeiro Evangelho, a pureza do Evangelho, ele pregou. Quando eu fui ter convosco, eu não fui levando até vós a metade do conselho. Eu não fui até vós levando uma palavra ou duas, um ensinamento ou outro. Eu fui até a vós, levando todo o conselho de Deus. Então o Evangelho é um todo, não é pela metade, de forma alguma. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a igreja do Evangelho quadrangular. Vocês que nos pediram essa temática, se manifesta no canal que eu não consigo mais dentro dos comentários. Se eu não anoto na hora que eu leio o comentário, depois eu não consigo lembrar o nome de vocês. Mas minha gratidão a Deus pela vida de vocês que pediram essa temática. Eu vou falar na minha, como é que eu diria, na minha limitação, o pouco que eu sei e que eu entendo sobre este trabalho, quando estudei um pouquinho sobre a história da igreja e o que eu conheço um pouco de viver e de ouvir sobre esta igreja. Bom, meus irmãos, a igreja do Evangelho quadrangular é uma denominação cristã evangélica pentecostal, de cunho pentecostal, fundada nos Estados Unidos, não tem origem nacional brasileira. Ela é de origem internacional, ela é fundada nos Estados Unidos em 1923, é muito antiga, é quase da idade da Assembleia de Deus. O seu tempo de fundação, ela perde para a Assembleia de Deus 13 anos, Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram a Assembleia de Deus em 1910, oficialmente, essa aqui foi fundada nos Estados Unidos em 1923. Vocês percebem que do ano 1900 para cá surgiu uma mescla de trabalhos de igrejas. Vocês percebem isso, meus irmãos? Tá certo?
A partir do ano de 2000, teve uma adesão de mais de 7.000 pessoas, com 68.000 igrejas em 133 países do mundo. Isso é muito grande, muito espalhada, e tem aí um número de membros, é um número gigantesco de membros. Bom, história, fundação, nós não vamos nos deter muito porque eu quero passar ligeiro, tá certo? Após a irmã Amy, essa irmã Amy, missionária Amy, foi a fundadora da Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Então você percebe que a Igreja Quadrangular, ela nasceu nos Estados Unidos da América, está espalhada pelo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a doutrina, tá certo? Ela está na Nigéria, no Canadá, no Brasil. Ela tem uma história de crescimento muito grande, porque essa igreja desafiou, na época, as doutrinas do verdadeiro pentecostalismo, do verdadeiro evangelho. Por que desafiou? Essa mulher tem uma quebra de doutrina já na própria fundação. Essa igreja tem uma quebra de doutrina na própria fundação. Quem fundou essa igreja foi uma mulher. E você sabe que não existe missionária, nem pastora, nem bispa, nem evangelista. Não existe uma ordenação feminina, biblicamente falando, na doutrina apostólica da igreja, a doutrina da graça. E nunca teve nem no Velho Testamento. No Velho Testamento tem umas passagens, uma atuação de uma mulher chamada Débora no tempo dos juízes, numa crise em Israel, mas nunca houve um pastorado feminino, biblicamente falando. Entre os 12 apóstolos não existe uma mulher. Se fosse para ter uma mulher pastora, ou com ordenação bíblica, Jesus Cristo tinha dado o exemplo dentro dos 12 apóstolos. Ele teria chamado a Maria ou a outra, uma das 3 Marias, ou as mulheres que eles acompanhavam. Paulo também teria ordenado algumas ajudadoras que ajudavam Paulo, que recebia Paulo, que lavava os pés dos apóstolos. Não tem nenhuma mulher ordenada. Então, a ordenação feminina é antibíblica. Então, essa igreja tem uma fundação antibíblica. Já nasce fora da palavra de Deus, essa igreja quadrangular. Tá certo? Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo, vão tocar pedra na cruz, vão me xingar, vão comentar no rodapé. Pode espernear, não adianta espernear, não adianta se retalhar, se jogar, não adianta embravecer. Não tem fundação bíblica. Ela tem uma fundação já em cima de uma aberração de uma heresia. Ela foi fundada por uma mulher chamada missionária Amy. Bom, nasceu nos Estados Unidos, espalhou pelo Canadá, Nigéria, e está pelo mundo afora em mais de 133 países do mundo. Essa igreja tem um emblema, que o emblema dela é o primeiro, você vai ver na placa da igreja. Ela tem 4 dizeres na placa da igreja, você vai perceber. Isso eu sempre notei, quando passava pelas cidades e eu observava. Ela tem um primeiro emblema, Jesus Cristo, o Salvador. Depois, Jesus Cristo, batizador no Espírito Santo. Que Jesus Cristo Salvador na grande verdade, Jesus Cristo batizador no Espírito Santo. Eu acredito que tem um fundo, mas na verdade o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e Jesus, quando sai de cena, ele envia o Consolador, que é a terceira pessoa. Então o Espírito Santo é uma manifestação em forma de batismo, não seria? Teria que dar uma mudadinha. E aqui, Jesus Cristo, o grande médico. Essa igreja trabalha muito em cima de cura. Vocês têm que ter um cuidado muito grande com a igreja que trabalha muito em cima de cura. Jesus mandou impor as mãos sobre os enfermos, mas Jesus não mandou uma igreja ter a sua base em cima de cura divina e prosperidade. Vocês têm muito cuidado com a igreja que trabalha só em cima de cura, prosperidade e libertação de opressão. O que é isso? Existe a possessão e a opressão. A opressão é o demônio agindo por fora de uma pessoa, e a possessão é o demônio já dentro de uma pessoa. É o último estágio de uma pessoa manifestada em demônios. Então vocês têm muito cuidado com a igreja que trabalha muito em cima de cura divina, libertação de opressão e prosperidade. Isso é antibíblico, meu Levi? Não, isso não é antibíblico. Só que prosperidade, da forma que estão pregando hoje, é antibíblico. Essas curas que está acontecendo hoje, a grande maioria é falsas, são falácias, são muitas delas manifestação até de espiritismo e obra do diabo. Tem muita cura que o próprio diabo está por trás na última hora, que não são curas verdadeiras, porque Cristo, quando cura, biblicamente falando, a cura pela palavra, ela é diferente. Você entenderam? E também cuide muito com a igreja que trabalha só em cima de expulsação de demônios. Expulsa, e muitas vezes os demônios não saem das pessoas, as pessoas continuam endemoniadas. O próprio diabo colaborando com a própria expulsação de demônios, trabalhando nessas igrejas universal, quadrangular, até na Deus é Amor tem muito disso, em tudo que a igreja tem isso, porque eu já preguei no outro vídeo. Quando Cristo liberta uma pessoa,
seja através de uma oração ou da palavra, que liberta muito através da palavra. A verdadeira libertação, quando é pela palavra, nunca mais uma pessoa se manifesta e a pessoa é liberta no seu juízo perfeito, como o gadareno foi quando se encontrou com Jesus Cristo. Então a libertação verdadeira, nunca mais a pessoa se manifesta em nada. Então cuida muito com a igreja, trabalha muito em cima de cura, prosperidade, libertação. Chegou num tempo, a pessoa começou a falar em dinheiro e prosperidade, você pica a mula, como diz o gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, pica a mula porque isso não presta. A igreja primeiro prega a palavra de Deus, primeiro liberta as pessoas, mostra o caminho da verdade, depois ela impõe as mãos sobre os enfermos, entendeu? E a prosperidade não deve ser pregada, nem divulgada, nem vendida e nem negociada. A prosperidade espiritual e financeira é fruto do trabalho da pessoa e da própria bênção de Deus pela obediência à santa palavra e o santo evangelho. Me prove que eu estou errado. Me prove, eu não sou dono da verdade, mas me prove que eu estou errado. Me prove que não é assim biblicamente. Esse negócio de ficar vendendo os dons, vendendo a bênção nesses cultos de prosperidade com esses crentes com a Bíblia andando que nem louco para a igreja, porque tem que ir na quarta da prosperidade, tem que ir na sexta buscar isso. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Você não busca a bênção. Você vai na igreja para adorar e servir a Deus. E as bênçãos de Deus sucessivamente te seguem pela tua obediência à santa e bendita palavra de Deus. Eu acredito que é por isso que você estava com saudade de ouvir a palavra, porque aqui não tem engano, meus irmãos, aqui não tem engodo, aqui é a palavra como ela é, tá certo? Então essa igreja que trabalha muito em cima de prosperidade, libertação de opressão, e a maioria deles continua tudo endemoniado, porque nunca se libertam. É a mulher com a boca pintada de vermelho, com um brinco na orelha, brinco no nariz, é tudo que é tipo de roupa indecente, calça comprida, blusa curta, roupa ligada, é cabelo cortado em cima, embaixo, na cabeça, rapado, é cabelo pintado tudo que é cor, é jovens extravagantes, é uma doutrina extravagante, é um culto extravagante, é um pentecostalismo falso e muito cheio de barulho, é muito fogo de palha e pouca essência. O verdadeiro fogo de Deus não é aquele que acende, vai lá em cima, aquela chama, daqui a pouco baixa lá embaixo, acabou. É aquele fogo passageiro, aquele movimento do culto, acabou. No dia a dia, na empresa, no colégio, não tem essência. Nem se nota que a pessoa é crente. Só se nota naquele dia do fogo, do culto lá, do Pentecoste falso e acabou. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, você se enche do Espírito no sábado, no domingo, na segunda bebe vinho, bebe cerveja, vai à praia seminu, desnudo, casa, separa a casa, troca de mulher a hora que quer, não deu certo, cada um segue o seu rumo, esse papo furado, né, como o cantor Elias Silva falou no vídeo dele, não, irmão, não deu certo, cada um segue o seu rumo, mas matar, se cada um seguir o seu rumo dentro da igreja, é a mesma coisa que matar alguém, desfechar um tiro ou uma facada. Está matando a pessoa, está destruindo a pessoa, de uma outra forma está destruindo. Então, nós precisamos tomarmos vergonha na nossa cara quando nós falamos do evangelho em rede nacional. Então, essa igreja aqui, ou seja, o Pentecoste que for de outras igrejas, no domingo, no sábado eles saltam, na segunda não tem mais nada. Estão de olho em cima das mulheres, estão aproveitando a sua vida como se fosse uma pessoa da vida secular comum. Você é crente, e o crente tem que ser diferente. Mas voltando ao assunto dessa igreja, que essa última minha fala aqui agora no vídeo, é relacionada a todas as igrejas. A pessoa diz que está avivada, aviva no domingo, mas não tem mudança de caráter, compra, não paga, é mau, persegue os irmãos dentro da igreja. Um pastor, um obreiro pregou uma doutrina santa, ele vai lá, entrega o pastor para os presidentes, derruba os obreiros, é adversário no caminho dos homens de Deus dentro do evangelho, persegue os crentes verdadeiros, ama os crentes liberais, gosta de pastores liberais, são tudo crentes, vocês não passam de um bando de crentes fracos. Ó, de todas as igrejas que vocês estão me ouvindo, não do canal aqui, mas está cheio das igrejas dessas pessoas, vocês não têm essência nem caráter. Vocês que perseguem o verdadeiro evangelho, que perseguem os crentes verdadeiros dentro de uma igreja, que perseguem os verdadeiros obreiros que lutam pela causa nobre do evangelho dentro da própria igreja, vocês são fracos de caráter. Vocês vão enfrentar o juízo de Deus. Vocês já estão caídos e decaídos. É só uma questão de tempo. E vocês nem sabem, nem imaginem quem vocês estão tocando e quem vocês estão resistindo e quem vocês estão impedindo. Eu estou falando em nome da minha pessoa, mas de milhares de homens de Deus que estão sofrendo. Vocês nem sabem quem vocês estão tocando. São meninas do olho de Deus, são essência dentro do evangelho. E Deus vai levantar eles. Junto com vocês ou sem vocês, Deus vai levantar eles. Então essas igrejas aqui, elas são liberais, ela gosta...
Outra coisa que eu queria falar sobre essa igreja do Evangelho Quadrangular, ela é muito liberal. Essa igreja é liberal extremo e gosta do liberalismo. Bom, essa igreja nasceu nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ela tem templos construídos chamado Templo dos Anjos. Inclusive essa doutrina foi trazida dos Estados Unidos para cá e aqui no Brasil, vocês que conhecem o Brasil, viajaram como eu, vocês sabem que eu vou falar agora por parar um pouco por tabela, meio tipificado. Existe no Brasil também igrejas quadrangular denominada Templo dos Anjos. Ô meus irmãos, vocês nunca pararam para pensar e vocês vão aceitando, porque o evangelho hoje em dia a gente vai aceitando, as heresias a gente vai aceitando. Mas eu sempre fui muito minucioso, mesmo dentro da Deus é Amor, dentro da Igreja de Jesus Cristo, dentro da Assembleia de Deus, eu sempre estive atento. Não que eu estou para contrariar alguém, mas eu não posso aceitar algo que fere o evangelho. Não posso, e é por isso que eu tive sempre dificuldade com alguns homens simulado, tem aquela aparência de crente, de pastor, presidente, que não. Mas quando você vai para os menores com eles, eles ficam contra você, eles perseguem e eles têm o conluio deles. E lá dentro da igreja só deixa crescer aqueles que são do próprio grupo deles, que falam a mesma língua deles, que entram em conluio para fazer trampolinagem. Você sabe o que é trampolinagem aqui no Rio Grande do Sul? É uma espécie de gente tramposa. Então eles aceitam ficar do lado deles aquelas pessoas que não se preocupam quando um valor em dinheiro foi mudado, que não se preocupa quando uma nota foi mudado, quando um conselho fiscal não age corretamente, eles passam por cima, então eles querem esse. Agora o homem de Deus que está ali para dizer, não, peraí, não pode ser assim, meu querido, isso aqui se trata de dinheiro da igreja, isso aqui se trata de alma, de viúva, de órfão, isso aqui se trata de dízimo, de oferta, não pode ser assim, você tem que agir com esse tipo de homem, eles não querem. Eu afirmo, vou gravar no outro vídeo, mas o tema aqui não é esse, o tema aqui é a igreja quadrangular. Então essa igreja aqui, ela é muito liberal. Liberal extremo. Tem coisas nessa igreja que chega a ser libertina. E não adianta dizer que não, porque é assim mesmo. Bom, vamos à frente, meus irmãos. Então trouxeram essa moda para cá do Templo dos Anjos. Você que conhece o evangelho, que viaja o mundo, que pregou, diga uma coisa comigo, né? Mas é que não tem nada de mal nisso, meu irmão. Hoje em dia o evangelho está destruído, sabe por quê? Por causa de um bando de pastores assembleando, quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é amor, um bando de pastor mundano, corrupto, pastores sem nada de Deus, que estão sempre assim, não tem nenhum mal nisso, irmão. Mas o que tem isso? Eu não vejo mal nisso. O que tem isso? O demônio que se manifesta, chamado uma espécie de espírito que se manifesta, é um espírito do que é que tem. O que tem isso? O que tem aquilo? É um outro espírito, não faz mal. Um pouquinho não faz mal. Não faz mal, deixa, não faz mal. E tem mais um que não me vem em mente aqui agora que eu ia falar para vocês. Então, esses são os espíritos que se manifestam. O que tem? Não faz mal. Não vejo mal nisso, não vejo mal nisso. Deixa assim. Isso são tudo espíritos manifestados na boca de pastores e líderes corruptos, porque na igreja, Paulo não era assim. Vai ver se Paulo dizia não faz mal. O que tem nisso? Não vejo mal nisso. Um pouquinho não faz mal. Paulo disse um pouquinho de fermento leveda toda a massa do pão. Então não vem com essa conversa que um casinho especial para divórcio, um casinho especial para praia, um casinho especial para ir no Beto Carreiro, o World, para ir na Disney, o World. Né? Uma vez eu estava na Igreja de Jesus Cristo e questionaram o pastor presidente da Igreja de Jesus Cristo sobre Beto Carreiro. Não vejo mal nenhum ir no Beto Carreiro. Então como é que se diz tão santos, tão doutrinados? A Igreja de Deus é Amor, está lá os filhos da Débora, exposto em rede social, tudo na Disney World. Né? O pastor Lorival e a Débora viveram muito nos Estados Unidos, Canadá, conhecem muito bem aquela região, tudo na Disney World. Irmão, Disney World, a Disney, o Beto Carreiro e tantos outros lugares, por que esse crente não tem outro lugar para ir? Tem tantos lugares de botânico, onde você vê flores, a natureza, tem tanto lugar para você, enfim, você sabe que eu não sou uma pessoa fechada, quadrada, mas tem que ir no Beto Carreiro World, onde vai todo mundo, onde uma coisa que a gente sabe que não tem uma essência cristã, tem que ir na Disney World. Você sabe que os desenhos da Disney é uma complicação, são cheios de demônio, mas tem que ir na Disney World. Então não é que o irmão Levi é careta, fico tudo, tem gente que fica contra mim mesmo, mas tem que ficar mesmo. O crente tem um monte de lugar, falando um monte que nessa linguagem minha simples, tem vários lugares diversificados para você que glorifica a Deus, para levar os filhos, para levar a esposa, restaurantes, enfim, tem lugar, não precisa crente estar em bar, como o Carvalho Júnior foi lá num bar dançar forró com a mulher chamada missionária. Não existe, primeiro, que não existe missionária. Segundo,
Segundo, que você acha que uma missionária de Deus vai estar de calça colada, calça branca colada, dançando num bar, seja esse bar ou seja a festa que for, podia ser um bar em casa, podia ser um bar próximo à Conde Sarzeta, ali onde se acumula pregadores e cantores, pode ser onde for, não interessa se era aniversário, que era, não adianta querer se explicar. Carvalho Júnior e nenhum outro pastor, não é lugar para pastor, não é lugar para homem de Deus, não é lugar. Eu nunca, nessa história de 3 décadas depois que me converti, eu tive num lugar parecido. Tem que saber onde ir, não é lugar para pastor. Então é o que nós vivemos na última hora da igreja. Então, meus irmãos, me poupe. Então trouxeram esse templo dos anjos para cá. Voltando ao assunto, a minha fala, fechando parênteses e voltando aqui à temática. Trouxeram o templo dos anjos. O templo é dos anjos ou é de Cristo? Então isso é idolatria, isso é muito erro em cima, é muito erro. Outra coisa que eu queria falar, nesse templo dos anjos, quem prega muito é o pastor Yosef Akiva, que é filho da Quadrangular, para quem não sabe, filho da Quadrangular, Yosef Akiva, que antes tinha barba, filactérios nas roupas, que trazia consigo a cultura judaica. Por que agora tirou a barba? Se antes ele pregava que aquela barba era o símbolo do judaísmo, que ele era judeu, não sei, talvez seja um falso judeu, não sei, mas já há comentários, um falso judeu, nascido nessa igreja quadrangular. Tá certo? Yosef Akiva, um homem que não se define. Um dia está com a barba grande, um dia está com filactério, está com roupa judaica, um dia está com a barba feita, outro dia está com a barba de capuchinho, outro dia usa uns ternos slim, parece mais, nada contra, mas puxado para a roupa de um homossexual do que um homem verdadeiro, um homem de Deus, como se fosse uma salsicha empanada ou colocada, apertadíssima roupa. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia. Abílio Santana, um dos grandes pregadores do Templo dos Anjos no Brasil, na Quadrangular, porque o Abílio Santana visualiza só dinheiro, né? O Deus dele é o dinheiro, tanto é que ele disse numa das suas mensagens que Jesus tinha uma casa na praia, Jesus com casa na praia. Jesus caminhava, porque as terras que Jesus palmilhava era regada pela água do mar. Então é normal que um fraco de exegese, que não tem como exaurir pelo Espírito e nem extrair mais nada do texto, vem exaurir uma porção tão suja para taxar Jesus como um rico vagabundo que tinha tempo para levantar os pés numa cadeira de praia ou para curtir onda na praia ou numa casa de praia. Jesus não teve tempo nem para reclinar a cabeça. Jesus não era um vagabundo, um vadio, como o Abílio Santana colocou, porque para mim, não. Vamos para a exegese. A pessoa que diz que Jesus tinha uma casa na praia e vivia na casa na praia, o que ele queria na praia? Jesus, a Bíblia é contrária. A Bíblia diz que Jesus não teve tempo para reclinar a cabeça, pregando, enquanto ele teve 3 anos na terra cumprindo seu ministério. Então, e essa mensagem do Abílio Santana é uma falácia, um homem que tem a sua mente e a sua visão voltada para o vil metal, para o dinheiro. Por isso que ele pregou isso, porque se ele tivesse Deus na sua vida ainda, talvez começou muito bem. O pastor Luiz Antônio uma vez comentou que ele começou muito bem, mas nem todo começo é o fim. Quando Deus fala a Daniel, Deus exorta Daniel, tu vá até o fim na essência, na verdade, na palavra, tudo que tu começar, tu termina. Então não interessa o começo, nem o meio, tem que ver a conclusão da jornada de um pregador. Então não adianta começar bem casado, acabar mundano, liberal, libertino, separado, recasado, várias vezes, pregando uma mensagem como essa. Infelizmente, Silas Malafaia partiu para esse lado, Abílio Santana e todos eles, porque eles querem dinheiro. Uma pessoa que prega que Jesus tinha casa na praia e curtia a praia, e não adianta dizer que não, porque é a pregação dele, não adianta nem vir com conversa, com processo, não é, porque está na internet. A gente vai pela própria fala dele. Então Jesus nunca teve casa na praia. A mente do Abílio está conturbada. Tá certo? Jesus não era um vagabundo preguiçoso que tinha tempo para ficar curtindo onda na praia. Jesus não teve lugar para reclinar a cabeça. Isso quer dizer que ele não parou. Constantemente cumpriu seu ministério. Bom, então esses são os pregadores, Abílio e Yosef Akiva, que gostam muito de pregar nesse tempo, sendo que o Yosef Akiva, que segundo eu sei, é filho da Quadrangular. Mas vamos mais à frente. Bom, meus irmãos, Amy Semple McPherson, 1890 a 1944 foi o tempo de existência de vida dela. Chamada evangelista, não tem ordenação de evangelista, conhecida como irmã Amy. Então essa igreja quadrangular foi fundada por essa mulher, recebeu a visão de Deus,
acerca da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1922, numa época em que era muito difícil, não tinha aceitação para uma mulher ser ordenada, nem para uma mulher abrir igreja. Ela desafiou, porque você tem que cuidar que tem gente que gosta de desafiar. Tem gente que gosta de quebrar, eles dizem quebrar paradigmas, não é quebrar paradigmas, é quebrar doutrinas. É quebrar a regra estabelecida pela Bíblia Sagrada. Uns quebram paradigma no louvor, como voz da verdade, essa aqui quebrou o paradigma na doutrina dos apóstolos. Eles vão quebrando paradigmas, só que não para o bem, para o mal. Com certeza para o mal. Bom, ela recebeu a visão acerca da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1922. Los Angeles foi o centro das operações, sendo Angelus Temple, ou Templo dos Anjos. Já nasceu com aberração, Templo dos Anjos. Angelus Temple, Templo dos Anjos. Inaugurada em Echo Park em 1º de janeiro. Vocês me perdoem que eu em inglês não falo nada. É português e espanhol um pouco. Janeiro de 1923. Reunidos 5.300 pessoas. MacPherson foi uma celebridade participando de eventos públicos, de modo que semanalmente, nos domingos, parava completamente as ruas de Los Angeles. Juntamente com o prefeito e estrelas de cinema, ó. Tá aí, ó. Estrelas de cinema e o prefeito de Los Angeles, junto com essa missionária. Como é que nasceu essa igreja? É só raciocínio, eu não vou explanar porque senão eu preciso de 5 horas, mas vai dando uma analisada como é que nasceu. Isso nasceu no meio do mundanismo, quebrando paradigma, unindo igreja, Estado e Hollywood, astros e estrelas do cinema ou dos Estados Unidos, entenderam? Então não precisa nem dizer mais nada, irmão. Vocês que estão aí vivendo, vocês batem e defendem as igrejas, vocês têm que saber. Vocês têm que saber quando a gente fala alguma coisa, a gente não fala por maldade. Doutrina de apologética, doutrina heresiologia, que é a apologética, a verdadeira palavra de Deus, é uma das matérias que eu mais estudei, que eu mais amo, que eu estou preparado para falar. Vocês entenderam? Ó, então estava lá, juntamente, o prefeito e estrelas de cinema diretamente para o Angelus Templo, o Templo dos Anjos. Ela construiu o templo e um colégio bíblico na porta ao lado, no canto noroeste das terras que possuía no centro da cidade. Ela teve uma ideia de explorar o evangelho. Porque hoje em dia tem muita gente que não abre uma igreja por amor a Deus, ou para pregar palavras, uma ideia de ganhar dinheiro, de se infiltrar no mercado. Eles têm como uma empresa. Vocês têm que ter muito cuidado, irmão. O status de celebridade de MacPherson continuou até depois de sua morte. Em biografias como a de 1976, Hall of Fame, o drama, e até filme, teve sobre ela o filme independente de 2006, Aimee Semple MacPherson, retratando a sua vida, particularmente seu desaparecimento em maio e junho de 1926 e a controvérsia jurídica que se seguiu. Bom, meus irmãos, não vou falar muito sobre a vida, a história, porque daí fica muito longo, mas após a irmã Aimee, após a morte da irmã Aimee Semple, em 1944, seu filho Rodolfo MacPherson tornou-se presidente e líder da igreja, cargo que ocupou durante 37 anos. Sob sua liderança, a denominação passou a cerca de 400 igrejas e mais de 10 mil. A Igreja Quadrangular formou a Fraternidade Pentecostal da América do Norte em 1948 aqui a cidade de Des Moines. Em uma aliança com as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, se ainda fez aliança com a Assembleia de Deus e com a Igreja de Deus nos Estados Unidos, que é bastante famosa. A Igreja Internacional Pentecostal de Santidade e outros. E em 1944, 46 anos após sua fundação, a Fraternidade Pentecostal foi reorganizada como Igrejas Pentecostais Carismáticas da América do Norte, depois de combinar com organizações afro-americanas, mais significativamente a Igreja de Deus em Cristo. Bom, a história da Igreja de Deus em Cristo é outro assunto que a gente já conhece bem também, foi a igreja que levantou lá, se não me falha a memória, pela presidência do pastor William Seymour, se não me falha a memória. Bom, meus irmãos, aqui eu vou parar um pouco de falar aqui da história para mim entrar nos detalhes e concluir o vídeo. Acho que já está ficando muito longo, vocês já tiveram uma ideia do que é a Igreja Quadrangular. Deixa eu terminar essa porção aqui para vocês ficarem mais por dentro. Em 31 de maio de 1988, o Dr. John Holland
se tornou o terceiro presidente da igreja, uma posição que ocupou até julho de 1997 recentemente. O Dr. Harold Hermes, agora é doutor, serviu como presidente interino de junho de 1997 até julho de 1998 e foi seguido pelo Dr. Paul Rissel, que se tornou presidente de 26 de abril de 1993 na 55ª Convenção Anual da Igreja. Em outubro de 2005, sob a direção de Rissel, a igreja vendeu a estação de rádio de Los Angeles para o sistema de radiodifusão espanhol por 250 milhões. A liderança de Rissel levou a outra controvérsia de alto nível para a igreja quando, sem a participação da mesa de diretoria da denominação e do conselho de finanças, os fundos da igreja foram investidos em empresas cujo alvo era a comunidade evangélica unida. Mas acabaram por ser esquemas de Ponzi. Rissel renunciou à sua posição de liderança em março de 2007, cheio de problema e de luta. Vocês estão entendendo? Bom, Jack Hayford é o presidente da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular desde 1º de outubro de 2004. Hayford é fundador da Igreja no Caminho em Van Nuys, Califórnia, em Ministério Caminho Vivo. Ele, junto com os pastores Roy Hicks e Eugene e Jerry Koch, em Grace Ronald, a Igreja Quadrangular de Beaverton. Eu não entendo muito aqui o inglês, meus irmãos. Bom, a denominação quadrangular sob a liderança de Hayford está em conversas missionárias com o movimento emergente, sendo parte de um esforço para a multiplicação da igreja. Multiplicação da igreja também apoia o movimento de igrejas domésticas através de recursos que sustentam a expansão da rede quadrangular de igrejas simples. Atualmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional está presente em mais de 172 países em todos os continentes. Está aí, meus irmãos. É uma igreja que alavancou de uma forma extraordinária. Bom, eu vejo, para nós concluir o vídeo, a Igreja Quadrangular como uma igreja muito liberal. Tem uns 25 anos, mais ou menos, que eu fiquei assombrado. Eu, recém dando meus primeiros passos, fazia pouco tempo que eu estava ingressando no Evangelho, lá na cidade pequena onde a minha mãe habitava, eu me lembro que a Quadrangular desafiou a região lá. Foi a primeira igreja que começou a dançar no templo. Existia um templo no interior da cidade de Triunfo, entre Triunfo e Montenegro, um templo grande, e igreja nenhuma naquela época aceitava coreografia, dança, e naquela época era bem combatido coreografia, que é a arte da dança, o teatro e essas coisas modernas que estão se infiltrando da igreja. Bom, meus irmãos, eles literalmente, o culto deles interminável, e começou a encher de gente porque era uma atração que chamava as pessoas. Então durava 3, 4 horas aqueles cultos deles e eles dançando, literalmente dançando dentro do templo. Então a Igreja Quadrangular foi a primeira igreja que eu saiba aqui das pentecostais que estão atuando, que são grandes no Brasil, que veio dançando. Literalmente dança. Porque eles são bem liberais, mas dançando, literalmente dançando. Então eu fiquei assustado, porque para mim igreja, um templo, uma igreja não é lugar para dançar. De forma alguma, não é um lugar para dança ou para um culto onde tem uma adoração que seja movimento estereótipo. A verdadeira adoração ela é interna, é de dentro para fora. O verdadeiro adorador não precisa dançar, não precisa pular, não precisa rodar gravata, não precisa fazer nada. O verdadeiro adorador adora como ele sentir. Se ele estiver lá no culto, verdadeiramente ele sentir de dar um grito, se for de Deus, dê um grito. Mas não tem que virar moda, todo mundo começar a gritar, todo mundo começar a rir, todo mundo começar a dançar. A verdadeira adoração, meus irmãos, é mais na essência de um juízo, de raciocínio. É o culto de Romanos 12. A pessoa adora sentado, levanta a mão se quiser, se não quiser não levanta. Então, começou dançando. Então eu encerro meu vídeo aqui falando para vocês que a Igreja Quadrangular, no meu ponto de vista, ela nasceu numa heresia, numa doutrina antibíblica, onde ela tem como fundadora uma mulher, e eu não encontrei na palavra de Deus um homem, uma mulher fundadora de igreja, sempre foram homens. Eu não encontrei o sacerdócio feminino, nem a ordenação pastoral feminina, nem na antiga nem na nova dispensação.
Sem falar das aberrações, do mundanismo, das campanhas antibíblicas que essa igreja faz, de gente indo para esgoto, com água, com objeto, meu Deus, é muita heresia. Então fica aí o meu apelo, sei que você combatido, você bastante questionado, mas essa é a minha opinião. Comente, divulgue, participe e nos ajude nos comentários. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. É um prazer poder estar convosco. É um prazer poder mais uma vez estar direcionando a vocês uma palavra de Deus. E não esqueça que eu não estou aqui querendo ser dono da verdade, montado num alazão da razão, não estou aqui para combater a igreja, eu estou aqui para combater o que está errado. Doutrinariamente, essa igreja tem muitos desvios doutrinários, enormes desvios doutrinários, que precisam ser, sim, combatidos. E aí vai chover de comentários aí, de coisas que eu sei, não me lembrei, outras coisas que vocês conhecem e sabem que verdadeiramente são bíblicas e não pode ser mudado, e outros vão chegar aí, não, porque você falou mal da minha igreja, porque eu fui salvo, né? Bom, aí se você conheceu Jesus na igreja, se a igreja abriu uma porta e está dizendo que está pregando o evangelho, é óbvio que qualquer igreja que está com a doutrina aberrativa vai ter muitos salvos lá dentro, porque o único lugar que estava a porta aberta para eles entrarem, eles entraram. Então isso não justifica, esses meios não justificam os fins. Tem gente, não, você falou mal do meu pastor, teve gente que ficou bravo quando eu falei de coisas erradas que o missionário da Miranda fez com os obreiros, com os irmãos. Não justifica, irmão, porque ele era um homem de Deus, ou porque ele fundou a igreja, ou porque você foi liberto lá, ou porque você foi curado com a oração dele, ou porque você recebeu uma bênção através de... Não justifica que ele esteja fazendo tudo certo, que ele fez tudo certo, e que eles agiam certo com os irmãos. Não, tem muitas coisas que precisam ser combatidas, porque fere a moral, mata os irmãos, judia. Você está na Assembleia de Deus, mas não fala mal da minha igreja, porque eu recebi bênção lá. Você pode receber bênção em qualquer lugar. Bênção não é salvação. Vocês entenderam? Bênção até um católico recebe se tiver fé. Vocês estão enganados com o evangelho. O evangelho é mudança de vida, o evangelho é santidade, arrependimento. O evangelho, a igreja que se diz igreja de Deus, tem que andar no centro da palavra. Não é questão de assembleia, Deus é amor, batismo, não interessa. Eu recebi bênção, não fala mal, porque eu sou um leão se fala mal da minha igreja. Você está defendendo a igreja ou você defende o evangelho de Cristo? Você defende a Bíblia ou você defende o seu pastor? O seu pastor pode estar errado, pode ser um mafioso, porque tem pastor mafioso hoje que mata, trucida, arranca a pele, faz todo mundo se calar, faz o ministério todo se calar, não ouve ninguém. Eu vou falar no outro vídeo sobre isso, temática aqui, e você dizendo, eu defendo meu pastor, que aparece com a arma ainda no Facebook. Se alguém vir falar mal do meu pastor ou da minha igreja, pelo amor de Deus, irmão, isso é historinha de Facebook. Você tem que defender o seu pastor quando ele for um homem de Deus que vive a essência do evangelho. Aí você não está defendendo o teu pastor, você está defendendo o evangelho. Porque você tem que entender uma coisa, você precisa entender isso, que eu vou explicar agora, que eu nunca expliquei. Você tem que defender o evangelho, não é o seu pastor. Agora, se o seu pastor vive o verdadeiro evangelho, você automaticamente não vai estar defendendo o seu pastor, você está defendendo o evangelho que o seu pastor está vivendo. É diferente, meus irmãos. Agora, defender o seu pastor, a sua igreja, grande ou igrejinha, porque você ama o seu pastor, porque ele te deu uma cesta básica, porque ele foi até a tua casa, orou por ti, ou porque ele te socorreu no momento difícil. Isso aí é dever da igreja, é dever dele. Isso aí não muda nada. Não, porque o meu pastor me ajudou no meu divórcio, ele veio aqui, disse que Deus ia me dar uma vida nova, Deus te deu uma vida nova. Não te deu uma vida nova, Deus te deu uma outra mulher. Você conseguiu uma outra mulher, um outro homem, por uma permissão divina. Você não teve vida nova, coisa nenhuma. Então para com essa conversa. Eu amo meu pastor porque ele resolveu meu problema de divórcio, minha família. Não. Para com essa conversa. Você tem que amar a palavra. Aí você está amando teu pastor que te ensinou contra a palavra. Então você cuidar que naquele dia do juízo você vai ir amando o seu pastor para o inferno. Você e ele de braços dados. Porque você não amou a palavra, não defendeu a palavra. Então não venha me dizer para mim que eu sou rude, que eu sou fariseu, que eu sou duro, que eu sou hostil. Não, irmão, pelo amor de Deus, irmão.
Quando se trata de evangelho, não é questão de hostilidade, não é questão de dureza, não é questão de ser quadrado, de ser antipático, ultrapassado. Não é. Se não falou bonito, não falei porque não agradei. Se eu agradasse alguém, eu já trabalhei demais cuidando de pastoreio, eu sei, se eu agradasse alguém, concordasse com todos os pecados, aí estava de boa, né? Mas como eu não concordei com você e você se enfiou numa situação que você quer fazer as pessoas concordar com você. Ô, meu irmão, eu não tenho culpa de você se enfiar em situações que são antibíblicas, pelo amor de Deus. Você não sabe que tem que lutar de noite para poder estar de acordo com a palavra? Você sabia, eu sei, por isso que eu estou fazendo. Então, não me venha com essa conversa, meus irmãos. O evangelho é assim, você quer quebrar todos os itens doutrinários e achar que está certo, problema seu. Agora, não se iluda, você quebrando os itens doutrinários, você não está certo. Você vai ficar contra pastores de Deus, você vai ficar contra a palavra, você vai ficar amigo dos mundanos, dos pastores liberais, libertinos, e você vai ficar contra os verdadeiros pastores, e se achando que está certo. Problema seu, não vai mudar em nada o verdadeiro evangelho de Cristo. Então você que está chegando agora no evangelho, você que é novo, jovem, que não casou ainda, ó, entenda uma coisa. Não pense que evangelho é lugar de fazer falcatrua. Não pense que igreja é lugar de fazer rolo. Não, de fazer conluio. Igreja é lugar sério. Seja, essas pessoas que estão aí, esses velhos libertinos sem vergonha, que casam, largam a mulher, esses pastores também velhos, sem vergonhas, libertinos, corruptos, com o dinheiro da igreja, com a igreja, com o casamento, que não sirva de exemplo para vocês. Vocês que estão chegando agora, saiba que essas pessoas são reprobas ao verdadeiro evangelho. Eles não têm caráter de lutar e vencer. Eles não tiveram força nem para permanecer com a sua esposa. Qual é a força que eles têm para vencer o evangelho na essência e pregar toda a doutrina e o conselho de Deus? Não tem, irmãos, de forma alguma. Então, abram os vossos olhos, vocês que são novos, vocês que estão bem casados, não leve isso como exemplo. Porque daqui a pouco você vai largar a sua esposa e vai estar que nem esses irmãos aí, ó. Tudo amaziado, amontoado, igreja virando, a Igreja Assembleia de Deus, em alguns lugares, ela está parecendo mais uma igreja para divorciado do que uma igreja de Deus na essência. Não é só assembleia. É quadrangular, é assembleia, é batista, aí tem as renovadas, aí da Deus é Amor e da assembleia e da batista, todas essas mais antigas que calgaram milhões de membros, aí já tem as primitivas, renovadas, independente, a que pode, a que não pode. Cuidado com isso. Não vai nesses papos de independente, de renovada, de primitiva. Aí tem umas que é restauração, mas não restaurou nada. Continua a mesma Assembleia de Deus. Aí tem a outra que é primitiva, mas não tem nada de primitiva. É só no nome, porque a primitiva cumpre com a doutrina. E aí vem esse negócio aí tudo. Irmãos, não caia no engodo. Vocês que servem a Deus ainda, são novos. Não estrague a sua vida. Cuidado, não corra atrás de menina na emoção para casar errado. Você vai separar essas mulheres que são ambiciosas, que casam sem consultar a Deus, e aí os casamentos não dão certo, um ano depois estão separados, depois vem querer enfiar a goela abaixo da gente, dizer que a gente tá errado, que a gente não ama. Cuidado, meu irmão. Para com essa conversa fiada, tá certo? Ai, meu Deus, eu queria estar perto, numa massa humana, com vocês na minha frente, para esmagar na doutrina, porque as pessoas erram e depois vêm com mimimi. Erram ciente, não houve ninguém, não houve conselho. Outra coisa, sabia que inveja, ambição, orgulho, soberba, tudo é pecado? E é nessa soberba, nesse orgulho que essas pessoas casam. Me perdoe aqui, meus irmãos. Ainda não estou melhor da garganta, muito frio no Rio Grande do Sul. Me perdoe eu ter tossido no próprio vídeo. Eu sei que alguns dizem assim, não tem nada a ver, irmão Levi, mas eu sei que um vídeo seria importante de gravar ele na essência. Mas então, meus irmãos, devido à minha garganta, eu tenho que dar uma segurada aqui. Então, cuidado com aquilo que estão enfiando goela abaixo. Não aceite. Vocês que ainda estão em paz com Deus, não leve como exemplo esses homens decaídos e caídos da graça, essas mulheres mais velhas que eram para ser exemplo para vocês. Elas chegam, sutilmente mudam tudo e fazem vocês engolir aquela enxurrada de coisas ruins e falsas que elas, na decepção da sua vida, na sua vida errônea, elas viveram e aí chegam, não, eu também era assim, papapá. E os homens também não sigam, mas se for pastor também não siga. Siga a palavra de Deus. Falou com vocês o pastor Levi Longara. Em Cristo, jamais seremos confundidos. Em Cristo, aonde você estiver me ouvindo nesse mundo grande de Deus,
Em Cristo e no Evangelho jamais seremos enganados. Fica com Deus até o próximo vídeo.